Bom dia, minha gente! Hoje eu já quero começar aqui te fazendo uma pergunta. Talvez uma pergunta que tu nunca tenha se feito de verdade. Você quer muito um resultado, mas será que tu está pronta? Será que tu está preparada para receber esse resultado? Para sustentar esse resultado? Já parou para pensar sobre isso? De verdade? Às vezes, a gente acha que tá pronta. A gente quer muito alguma coisa, a gente quer muito um resultado. E de fato, a gente gostaria de já tê-lo. Porém, às vezes a gente tá um pouco fora da realidade em vários sentidos. Às vezes, tu quer muito um resultado e tu acha de fato que tu tá pronta, agora eu tô pronta, eu tô disposta, é isso que eu quero. Só que às vezes o teu corpo, as tuas memórias, a tua parte emocional, ela tá em outro lugar. Ela não está pronta. E vai além disso. Às vezes, tu não tem nem estrutura física mesmo para manter esse resultado. Estrutura física que eu digo vou dar um exemplo. Hoje, será que tu tá pronta para... Vamos exemplificar aqui. Tu é uma terapeuta que tu iniciou faz pouco tempo. Então, nesse início, tu tem, 2 pacientes por semana. Mas tu gostaria de ter muito mais, tu gostaria de ter pacientes todos os dias, tu gostaria de, ganhar 15 mil por mês e tu ainda não está ganhando isso. Só que daí avalia, será que tu tem energia? Conhecimento eu nem digo, porque conhecimento a gente adquire muito mais ali na prática do que com as formações que a gente faz. Mas será que tu tem energia suficiente? Disposição suficiente? Bom dia, Daya! Será que tu conseguiria dar conta de atender tantas pessoas assim nesse início? Será que tu não ia acabar sufocando, desistindo, algo nesse sentido, por se sentir sobrecarregada demais, porque tu ainda não está tão pronta assim? E aí, quando eu falo não está tão pronta assim, não significa que não esteja no teu momento de começar, de planejar, de fazer as coisas. O que eu falo aqui é que tu precisa entender que tu vai ter um preço para pagar para ter esse resultado que tu quer. Então, tu tá disposta a ter esse resultado e para ter esse resultado, trabalhar horas a mais, fazer um pouco mais, porque a gente acaba tendo que se dedicar ali para as pessoas e não é só a sessão, né? Tem um pós, tem ali um acompanhamento que a gente precisa fazer com a pessoa. Será que tu está preparada para esse resultado que tu quer? Porque às vezes tu tá aí muito no início e a estrutura que tu tem, emocional, essa estrutura que eu tô falando aqui, é pra ganhar 10 mil e mesmo assim trabalhar bastante nesse início. E às vezes tu tá almejando ali que tua meta é 30 mil. Mas pra ter esses 30 mil, talvez tu ia ter que trabalhar um pouco mais, ou talvez tu ia ter que ter ali uma estratégia diferente para chegar nesse valor. E às vezes a gente tem ali uma vontade muito ilusória. É mais ou menos assim. Eu quero continuar fazendo o que eu tô fazendo, no ritmo que eu tô fazendo, mas eu quero ganhar 3 vezes mais do que eu ganho. E isso não tem como. Concordam comigo? Mas tem coisas muito mais profundas aí, né? Eu vejo muito, né? Terapeutas que estudam muito, que se formam
que sabem aplicar as suas técnicas, só que continuam com a agenda vazia. E com aquele sentimento de, ai, não tá fluindo, eu não tô conseguindo captar pessoas, eu não tô conseguindo atrair pessoas para vir comprar de mim. E aí elas tentam várias alternativas e fazem visualizações e afirmações e fazem até o que elas sabem que elas precisam fazer, mas elas acabam se sabotando o tempo todo. E aí mora uma perguntinha chave, que eu quero que tu pare, olhe aí pra ti e reflita. Tu quer mesmo o resultado? Ou será que o teu sistema interno aí ainda tá com medo dele? Por quê? Querer é mental, é racional. O querer, o quanto eu quero, o que eu quero, é bem racional mesmo. Agora, o estar pronta para fazer tudo o que precisa ser feito, para agir, para pagar o preço, para sustentar esse resultado, esse é emocional. E se o teu emocional estiver abalado, enfraquecido, nem tu vai conseguir alcançar, muito menos tu vai conseguir sustentar, porque às vezes a gente até alcança, sabe, dá ali um pico de vendas repentino, mas tu não consegue sustentar. Aí tu vende 15 mil no mês, lá no outro nada, zero, não aparece ninguém. Tem muitas pessoas que eu vejo, né, que querem crescer, e aqui eu até trago um exemplo de uma pessoa que eu atendi. Qual que era a realidade? Ela era terapeuta, já atendia. Aí ela atendia, assim, mais ou menos duas pessoas por semana. E ela cobrava, na época, hoje ela cresceu, expandiu, ela é minha aluna, ela cobra R$400 uma consulta. Naquela época ela cobrava 200, mas ainda ela cobrava 200 e ela ainda achava que estava caro, porque ela ainda estava bem insegura ali. Mas qual que é o fato? Ela falou assim pra mim, eu quero ganhar 10 mil por mês. Só que eu não quero trabalhar sábado e domingo. Eu não quero trabalhar de manhã, porque de manhã eu quero ficar cuidando da minha casa. Aí a gente foi, eu disse, ok. Só que vamos começar a ter clareza aqui. Pra ti ganhar 10 mil por mês, sem trabalhar pela manhã, sem trabalhar aos finais de semana, cobrando o que tu cobra hoje, com as horas que tu vai ter para trabalhar, é possível? E ela foi pra calculadora. E aí eu pergunto, e aí tu tá disposta para ter esse resultado que é os 10 mil que tu quer? De trabalhar um pouco mais e aumentar o teu valor também, porque com esse valor de sessão, para te chegar nesse valor, tu vai ter que atender muitas pessoas. E ela meio que bugou ali na hora. Por quê? Por isso, falta de clareza aí. Quero um resultado, mas não estou pronta para esse resultado. E por que eu tô trazendo essa live hoje? Porque eu quero que vocês tenham clareza de o que vocês querem, onde vocês querem chegar, mas o preço que vocês precisam pagar para chegar nesse resultado e principalmente entender que vocês precisam estar também emocionalmente preparadas para isso, fortalecidas emocionalmente para isso, porque senão nem tu conquista e nem tu sustenta. Eu sei que no final das contas ela fez lá os cálculos dela e pelo tanto que ela estava disposta a trabalhar pelo valor que ela atendia, ela ia ganhar menos de 5 mil por mês. Para ela ganhar os 10 mil, ela teria que aceitar trabalhar um pouco mais e aumentar o valor da sessão dela. Assim ela fez, depois ela estruturou outras alternativas além das sessões para aumentar a renda e tudo certo. Mas no primeiro momento era aquela ilusão de quero 10 mil por mês e quero trabalhar pouco.
E não é assim que funciona. Tu tem que avaliar qual é o valor que tu cobra, qual é o público que tu escolheu atender, quantas horas tu vai colocar energia para isso, para atendimento. Quais são os seus planos? É só atender sessão? É ter algo a mais? Algum programa? Algum curso gravado? Alguma mentoria? Para ti saber onde tu tá pisando. E tu tá preparada também emocionalmente? Porque imagina, é que nem eu falo, olho pela minha realidade. Eu hoje tenho um treinamento gravado com acompanhamento de mentoria, destinado a terapeutas e profissionais na área. Eu faço questão de acompanhar cada uma delas individualmente. O progresso, os resultados, os desafios. Tanto que tem sessões individuais, inclusive, dentro do treinamento. Tem como eu abrir 100 vagas em uma única turma? Não tem como, porque eu quero atender todas as minhas alunas. Eu não vou colocar a minha assistente ou alguém do suporte para ir lá fazer isso. Eu tenho que ser realista. O número de vagas precisa ser limitado porque eu sou limitada. Porque para mim não faz sentido nenhum eu abrir uma turma e não entregar tudo que eu prometo. Entendem? Estou muito disposta a acompanhar cada uma delas e entregar tudo que eu prometi. Mas se eu colocar 100 pessoas, por mais que eu queira humanamente falando, não vai ser possível. Então, seria muito bom eu vender 100 vagas. Bom, seria ótimo, olha quanto a mais eu ia faturar. Mas para mim não faz sentido nenhum. Eu não dou conta. Não tem como. Entendem? E aí eu quero que tu olhe pra tua realidade agora. E avalie. Primeiro ponto é avaliar isso. Eu tô disposta a trabalhar todos os dias, atender, sei lá, 3 pessoas de manhã, 4, 3 de tarde, mais 3 da noite. Cobrar esse valor para na soma do mês eu receber tanto. Tá. Aí daqui a pouco tu fala assim, eu tô disposta. Eu agora tô no início, tô com gás aqui, eu quero aumentar aqui minha renda, eu quero aumentar a minha clientela, né? Eu quero aumentar o número aqui de pessoas que eu atendo. Eu tô disposta. Eu vou atender de manhã, de tarde, de noite, de segunda a sexta. Se precisar, eu atendo sábado de manhã também. Ok, tu está disposta a pagar o preço. Colocar aí tua energia nesse momento. Mas emocionalmente, será que tu tá preparada? Será que tu tem energia para atender, sei lá, 10 pessoas por dia? Ouvindo dores, problemas, passando por alguns casos até mais difíceis. A tua energia e as tuas emoções vai conseguir sustentar isso? Tu consegue já separar o atendimento de quem tu é? De não se envolver emocionalmente com as clientes? De não se deixar levar ali, né? Por essas emoções. Se tu não está preparada emocionalmente, tu consegue por uns dias, mas tu não vai conseguir sustentar. Daí acontece uma coisa muito triste, que eu vejo acontecer com muitas terapeutas. Elas pensam, não, isso aqui não é pra mim. Eu vou desistir. Mas não é porque não era pra ela. É porque ela não soube como conduzir o momento dela, a etapa em que ela estava. E aqui também vem outro ponto. Se tu não tá emocionalmente pronta e preparada, vender vai ser difícil. E aí talvez tu esteja disposta para atender esse povo todo aí, para colocar o valor que tu precisa colocar na tua sessão, só que tu não sabe vender. E aí tu vai te frustrar, porque tu tá com toda a disposição, com a agenda ali, ó, pra, sei lá, 8 atendimentos por dia, e tu não tem ninguém pra atender, porque tu não sabe vender. E por que tu não sabe vender? É porque falta estratégia?
Provavelmente, porque para vender desenvolvimento humano, principalmente essa parte mais emocional, falar da dor da pessoa é algo mais desafiador para vender. Existe uma estratégia diferente do que vender qualquer outra coisa. Mas também tem a questão de, será que tu tem ou não tem muitas travas em relação à venda, a dinheiro, à escassez, à tua capacidade, ao quanto tu está pronta para ajudar outra pessoa? Se essa parte não estiver alinhada, não tem estratégia, não tem disposição, agenda liberada aí, energia que tu está disposta a colocar, que vai funcionar. Então, gente, todas as partes são importantes. Tu precisa estar com uma energia boa, tu precisa estar bem como pessoa, dormir bem, se alimentar bem, tomar água, fazer exercício físico. E tudo isso é muito importante. Tu precisa saber onde tu quer chegar. Tu precisa saber o preço que tu precisa pagar para chegar nesse lugar que tu quer chegar. Tu precisa ter estratégia e tu precisa estar emocionalmente pronta e preparada para sustentar tudo isso. E às vezes tu tá ali no início querendo o resultado de alguém que tá lá na frente. E isso não vai funcionar. Eu tô dizendo que tu tem que pensar pequeno? Não, de jeito nenhum. Muito pelo contrário. Eu quero que tu pense e almeje muito grande. Só que tu precisa entender que tem etapas. E tu não pode pular essas etapas, porque senão tu não vai sustentar esse grande resultado. Tu precisa entender o momento que tu tá, a etapa, o teu contexto. A live de quarta-feira a gente falou muito sobre essa parte, né? De cada pessoa tem um contexto. Então, todo mundo tem 24 horas, ok? Mas essas 24 horas não são iguais para todo mundo. Tem mulheres que têm filho, outras que não têm, casada, solteira. Tem mulheres que têm pessoas para ajudar, outras estão sozinhas. Tu tem que olhar para esse teu contexto também. Quem não assistiu a live de quarta, assista, que ela é bem importante. Tudo isso, o que é? É ter clareza. Para te ter, de fato, ali algo que tu vai começar e vai conseguir sustentar no longo prazo e continuar, de fato, crescendo com constância. E de forma crescente mesmo. Porque não é que tu vai estipular um resultado menor e vai ficar tendo esse resultado menor. Não. Se tu já quer começar com um resultado maior, tu sabe que tu vai ter que colocar uma energia maior e se preparar para isso. Ou tu sabe que tu quer esse resultado maior, mas que agora, neste momento, tu não consegue pagar um preço tão alto assim. Tu vai ter que começar um pouco mais devagar para tu ir se fortalecendo, se preparando. E aí tu precisa entender que vai ter um tempo até aquele resultado, mas que a constância é muito mais importante do que a velocidade. Eu sempre falo isso. Então tu precisa de constância e clareza. Onde eu estou, em que etapa eu estou, o que no momento que eu estou, no meu contexto, eu consigo dar conta, sustentar, para não me tornar ali uma prisioneira às vezes, né? Ou acabar ficando até doente por fazer um esforço ali que não faz sentido para mim, que eu não é o que eu quero. A gente, geralmente, quem tá nessa área tem um propósito muito forte ali. E eu sei que quando a gente tá atendendo pessoas, vem uma energia muito boa. Então, a gente cansa. Mas quanto mais pessoas a gente atende, quanto mais pessoas a gente ajuda, parece que a nossa energia se recarrega. Comigo é assim. Nossa, eu saio de uma sessão recarregada a 1000 por hora. Porque, de fato, isso me faz muito bem. Mesmo assim, precisa ter ali um limite do que pra ti faz sentido. Porque às vezes tu de colocar muita energia numa coisa só, tu acaba pecando em outras, isso vai te afetar lá na frente. E eu até tenho um outro exemplo aqui de uma aluna minha, que ela colocou muito gás nessa parte profissional
E de fato começou a ter resultados muito grandes, mas chegou um momento ali que ela travou, estagnou, por quê? Ela olhou para a realidade dela e pensou: isso aqui não tá fazendo sentido para mim. E no primeiro momento, o que ela pensou? Ai, será que isso é para mim? Só que não tinha nada a ver com o propósito dela, com o que ela escolheu fazer. Tinha a ver com, ela colocou tanta energia só nessa parte, que ela foi deixando uma parte que era muito importante para ela de lado, que era a questão ali de família, marido, casa. E ela desanimou, travou, parou de ter os resultados que ela estava tendo. Por quê? Pegou no emocional. O que a gente fez? Reajustou tudo. A rotina dela, a estrutura dela, as estratégias dela. Era só questão de ajuste. E aqui vem a importância de vocês terem alguém para acompanhar vocês. Talvez, se ela estivesse sozinha, de fato, ela ia desistir. Mas não. Ela me chamou, me falou o que estava acontecendo, e aí eu falei para ela, ó, o que aconteceu é isso, isso e isso. Tá tudo certo, a gente só precisa ajustar. E ela ficou bem de novo. Já tá aí com as estratégias dela alinhadas, já colocando tudo em ação. Às vezes, o nosso maior erro é ficar tentando sozinhas. Quando a gente tem alguém ali que nos conduz, que mostra o caminho e principalmente que conhece esse caminho, o nosso caminho vai encurtar. Vai ser um pouco mais leve. E eu não falo que é fácil, porque não é fácil, gente. O processo de ninguém é fácil. Em cada fase que tu estiver da tua vida, tu vai ter desafios. Quanto mais tu crescer, maiores serão esses desafios. Isso tem que estar muito claro pra ti. Porque se tu ficar esperando facilidade, primeiro que tu vai te frustrar, segundo, que tu nunca vai alcançar o que de fato tu quer. Porque desafios fazem parte do teu crescimento. E fazem parte da nossa vida. Porque independente do que tu faz na tua vida, pode ser que tu escolha ser só dona de casa. Tu vai ter desafios todos os dias. Faz parte da vida. A gente só para de ter desafios, de crescer, de evoluir quando a gente morre. Se a tua vida está parada, fácil, não tem desafio nenhum, me desculpe, mas tu não está vivendo. Olha pra tua vida. Talvez tu esteja ali sobrevivendo, acomodada, num conforto, anestesiada ali, sem ver nada novo, nada de melhor, nada crescendo aí na tua vida. Então é importante que tu pare e olhe, tá fazendo sentido isso aqui ou eu simplesmente parei no tempo? É isso, gente. Esse assunto, ele mexe bastante com a gente. Porque de fato tu tem que parar e olhar pra dentro de ti, pra tua vida. E às vezes tu vai meio que te frustrar no primeiro momento que tu assistir essa live aqui. Porque tu vai pensar assim, meu Deus, eu tô totalmente fora da realidade. Eu quero ganhar 30 mil por mês, quero trabalhar pouco, nem tô sabendo vender ainda, tô cheia de bloqueios aqui me travando. E aí, tu acaba que tu não consegue nem fazer de fato o que tu sabe que tu precisa fazer. Por quê? Bom dia, Lu! Porque tu tá te iludindo por algo que, humanamente falando, não vai ser possível acontecer. Então, o meu convite pra ti hoje, nessa sexta-feira, é que tu pegue tudo que a gente falou aqui hoje e olhe pra tua vida. Olha de fato pro resultado que tu quer. Quanto que tu quer ganhar por mês? Anota. Ok, para ganhar isso aqui por mês, quantas pessoas eu preciso atender? Qual precisa ser o valor da minha sessão para eu chegar
nesse valor com o número de pessoas que eu estou disposta a atender? Qual é o preço que eu preciso pagar para conseguir atender essa quantidade de pessoas? Para colocar esse valor, eu estou preparada emocionalmente? Como é que estão aí as minhas travas em relação à venda, a merecimento, a sentimento ali de capacidade? Eu tô emocionalmente forte para conseguir sustentar também esse resultado? E as estratégias de como eu vou vender isso? Eu sei como que eu faço para vender essa quantidade de sessões por esse valor, para esse público específico? Tu tem que avaliar tudo para ter essa clareza. Se nas suas respostas aí tu identificar várias barreiras de não é possível, com esse valor eu não chego nesse número, com essa quantidade de clientes eu também não chego nesse número, então o que eu vou fazer? Escolher. Ou tu diminui um pouquinho ali a tua meta, ou tu aumenta a tua disposição de esforço para aumentar a quantidade de pessoas que tu vai precisar atender. Precisa ter essa clareza. Tô disposta a pagar esse preço para ter esse resultado? Ok, então eu vou fazer desse jeito aqui. Vou colocar mais energia, vou me preparar emocionalmente, vou me fortalecer, vou aprender como vende, vou estruturar aqui as minhas estratégias. E é nesse resultado aqui que eu vou focar. Agora, tu olha pro teu contexto. Sou sozinha, tenho filhos, não tenho ninguém para me ajudar. Sou limitada ali em questão de horários que eu posso atender. Não tô tão segura ainda para aumentar o meu valor. Esse resultado que eu quero aqui, eu não vou conseguir nem alcançar nem sustentar. Então, neste momento, eu diminuo um pouquinho a minha meta para que eu consiga alcançar, e conforme eu for me preparando, me fortalecendo, eu vou aumentando isso para daí chegar naquela meta maior que eu já queria e outras muito maiores depois. Então, ter essa clareza é muito importante. E aí o título da nossa live é qual? Tu quer um resultado, mas será que tu tá pronta para receber e sustentar? E eu quero que tu leve essa reflexão aí pro teu final de semana. E se tu chegar à conclusão de que sim, tu quer, tu tá pronta, mas que sozinha vai ser muito difícil chegar lá, que tu talvez não tenha estrutura, estratégia, não está pronta emocionalmente e precisa de alguém para te acompanhar, te conduzir, eu estou aqui prontíssima. As aplicações para o método VMS estão abertas. Tu pode ir lá no link da bio, preencher o formulário sem nenhum compromisso. O que acontece quando tu preenche o formulário? Eu vou te chamar para uma sessão onde a gente vai entender em que momento tu está, o que eu tenho para te entregar, o que tu precisa que eu te entregue. Se fizer sentido para nós duas e for o teu momento, seguimos juntas. Se não for, tudo bem, com toda sinceridade eu vou te dizer, olha, eu acho que ainda não é para ti. Continua aqui me acompanhando, né? Se precisar de algo ali mais individual pro teu momento, a gente pode fazer. A amizade continua. Certo, minha gente? Sexta-feira, então, vamos finalizar aqui de uma maneira um pouquinho diferente hoje. Eu quero que tu pegue esse final de semana para olhar pra tua realidade aí, pro teu contexto, como que tá tudo isso. Qual é esse resultado que tu busca? Tu tá pronta? Eu quero que tu reflita, que tu olhe, que tu seja muito verdadeira contigo mesmo. Por quê? Pra garantir que tu vai conseguir realizar o que tu quer. Porque se tu ficar te iludindo, sem clareza, buscando uma coisa e fazendo outra, sem estrutura nenhuma, tu vai te frustrar, tu não vai alcançar e tem grandes chances de tu desistir. E sabe o que acontece quando tu desiste? Tu deixa um monte de gente pra trás que precisava de ti. Não é só tu que perde. Muitas pessoas perdem quando tu desiste. E eu estou aqui para te dizer que não, que tu não vai desistir. Que eu tô contigo, eu tô disposta. Como eu falei para vocês, é justamente por tudo isso que eu falei aqui hoje, que o número de vagas lá para entrar no método são limitadas.
Eu sou muito realista e muito transparente com vocês. Minhas alunas sabem. Tem alunas minhas aqui na live. A Lu, a Daia. Eu falo a verdade. É assim, é assim, é assim. O que eu tenho pra entregar é isso. Tu vai ter que passar por isso, isso, isso. Mas a gente tá juntas aqui e eu vou te acompanhar. Não faz sentido nenhum pra mim abrir 100 vagas e não conseguir acompanhar todas da mesma maneira. Por isso, o número de vagas é limitado, mas ainda a gente tem 45% das vagas abertas. Em números eu não sei certinho quanto que dá, mas eu acho que deve ter umas 12 vagas, 11, 12 vagas ainda. Certo, minha gente? Então, apliquem lá, mande formulário pra mim, que eu vou analisar com todo carinho e te chamar pra gente conversar. Certo, minha gente? A live de sexta sempre eu busco fazer mais curtinha, né? Então, bom final de semana pra vocês. Quem chegou aqui no final e não assistiu a live desde o início, vai ficar salva, vai lá e assiste, porque eu tenho certeza que vai fazer muita diferença pra vocês. Certo? Fiquem com Deus, um beijo no coração. Segunda a gente tá de volta, domingo a gente solta lá o cronograma da semana com as lives que a gente vai ter. Então fiquem com Deus e tenham um ótimo final de semana.